E agora a gente vai falar do assunto que não sai da boca de ninguém, que é a Operação Lava Jato, substituição do ministro Teori Zavascki. E eu trouxe aqui na TV Antagonista para conversar com a gente o presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros, Dr. Jaime Martins de Oliveira. Muito obrigada, Obrigado por ter vindo aqui. Obrigado pelo convite. Quero saber o seguinte, o Brasil quer saber, os juízes, os magistrados, que parecem uma casta diferente de nós, réis mortais, estão querendo a mesma coisa que a gente? Claro, todo mundo está querendo um ministro no Supremo Tribunal Federal, de perfil técnico, de preferência, que é o que nós estamos defendendo, que venha da carreira da magistratura, porque o Supremo Tribunal Federal, no nosso modo de ver, precisa de juízes de carreira também, não é? A carreira da magistratura, como regra, ela termina nos tribunais, mas o Supremo carece de juízes de carreira para dar o equilíbrio. Nós, inclusive, defendemos, Madeleine, uma PEC que está lá, um projeto de emenda à Constituição que está tramitando no Congresso, que diz que pelo menos 1/3 dos ministros do Supremo Tribunal Federal deveriam vir da carreira da magistratura. Pelo menos 1/3 da carreira, não é? São aqueles que vêm desde a primeira parte, concursados, aquele juiz que faz a primeira instância todinha, depois a segunda e, eventualmente, em qualquer momento da carreira, ele possa chegar ao Supremo. Esse perfil técnico, do nosso ponto de vista, é muito importante. Veja que com o falecimento do Teori, o que mais se destacou da personalidade dele, o que foi? O caráter técnico e o caráter ponderado, né? Que é o perfil do magistrado brasileiro. Mas quando ele foi para a vaga, não era bem isso. O povo ficava falando da ligação dele com o MST, fazia protesto com batucada na casa dele, porque é uma carreira também ingrata. O cara tem perfil técnico, mas para ir para esses super tribunais, STJ, STF, é campanha política. E o caso dele, acho que ele até chegou a prestar concurso, ele não foi pelo concurso, ele acabou indo depois pelo Quinto Constitucional. Hoje nós estamos defendendo muito que tenhamos todos os perfis no Supremo, mas é muito importante a gente ter o perfil da carreira. Agora, isso acontece mesmo, já está acontecendo agora na disputa pela vaga, né? Todos os nomes que estão surgindo como potenciais candidatos à vaga, eles sofrem mesmo um exame social, vamos dizer assim. A mídia pesquisa, a própria comunidade acaba apresentando ali os prós e os contras, e isso é importante, porque afinal, dentro do judiciário, eu diria, é o cargo mais importante de ministro do Supremo. E na estrutura mesmo do Estado brasileiro, é de fato um dos cargos mais importantes. Então a sociedade precisa conhecer o perfil dos candidatos e o que é mais importante, o Senado, quando for sabatinar, ele precisava também discutir isso, precisava fazer uma sabatina verdadeira, real, né? Indagar. Nós não temos na história do Senado brasileiro assim, situações concretas de se recusar uma indicação do presidente da República, né? E isso precisa mudar, porque é preciso que se discuta os nomes. Eu vi, hoje os jornais estão trazendo vários candidatos. E esses candidatos estão trazendo aquilo que eles pensam, o que eles defenderam, quais as ligações que eles têm. É importante a sociedade saber quem é aquele que pretende ser ministro do Supremo, eu acho. E com relação à Lava Jato, o que a AMB entende que tenha que ser o futuro da Lava Jato? A gente já falou aqui diversas vezes no Antagonista que o regimento interno do Supremo, ele é uma coisa feita para ministro do Supremo entender, ou seja, nem Deus entende direito o que está ali. Porque quando você vai combinando um artigo com outro, as possibilidades são infinitas. O que é que a magistratura entende que seja o futuro da Lava Jato? Olha, Madeleine, a rigor, o que seria o normal seria o presidente da República fazer a sua indicação e o indicado assumir a vaga e assumir os processos. Todavia, nós não estamos vivendo uma situação normal, não é? Primeiro, os casos são urgentes. Nós temos homologações a serem feitas dentro do Supremo. Temos, parece que ainda situações, várias, né, de réus presos.
Então isso exige rapidez. Bom, existe um precedente que ocorreu, acho que por ocasião do falecimento do ministro Menezes de Direito, em que o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar, ele já tomou uma medida que é o que se está sugerindo que se faça agora de novo, porque o regimento permite. O que o regimento permite, diante da urgência? Que se faça uma distribuição, a distribuição dos processos, e aí se indaga, vamos distribuir só entre os integrantes da segunda turma ou vamos distribuir entre todos os ministros do Supremo? O que me parece, tecnicamente falando, é que alguns processos que eram da relatoria do ministro Teori Zavascki, eles eram processos da turma, que só tramitavam ali na turma. Estes processos, penso eu, deveriam ser distribuídos entre os demais, os remanescentes da turma. Aqueles processos que eram da relatoria do ministro Teori Zavascki, mas que são do plenário, esses deveriam ser distribuídos ao plenário, considerando todos. Assim me parece mais tecnicamente, porque aquilo que é da turma se distribui entre os integrantes da turma, aquilo que é do plenário se distribui entre os integrantes do plenário. Por voluntário ou por sorteio? Eu acho que tem que ser por sorteio. Eu acho que tem que ser por sorteio. Isso que eu digo, nós estamos vivendo um momento muito especial, porque o ministro Teori, ele era talvez ali hoje o ministro que tem o processo mais relevante tinha, o processo mais relevante para a República. E de repente o desaparecimento dele, a perda dele ali de um dia para o outro, coloca N possibilidades. Você tem um novo ministro que vai chegar no Supremo e que, portanto, altera a jurisprudência do tribunal. Você tem essa situação de urgência da homologação. Parece-me que a ministra Carmen já autorizou os próprios juízes auxiliares do gabinete do ministro Teori a dar sequência aos estudos e ao encaminhamento para as homologações, que poderão ser feitas, inclusive, no mês de janeiro ainda, talvez, sob a presidência dela. E isso por quê? Porque ninguém quer, e o Brasil, eu acho que também anseia por isso, que esse assunto não sofra qualquer prejuízo. A Lava Jato não pode sofrer qualquer prejuízo em matéria de andamento, em demora. Alguma demora pode ocorrer, não tem jeito, porque é uma situação inesperada, é um acidente. Mas ela não pode prejudicar o resultado final, ela não pode prejudicar o andamento da Lava Jato. O sorteio é o que se mostra me parece, mais viável dentro da estrutura do Supremo, né? Mas o normal, como eu falava há pouco, seria que o novo ministro viesse e fosse nomeado. Mas você lembra da ex-presidente? Ela chegava a ficar 6 meses para nomear um ministro. E se isso acontecesse, seria o caos. Esse é o doutor Jaime Martins de Oliveira. Agradeço muito o senhor ter vindo aqui, presidente da AMB, Associação dos Magistrados Brasileiros, falando o que é que os magistrados esperam dessa situação completamente atípica que o Brasil vive nessa fatalidade que foi a morte do ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato.